pares para se maravilhar enquanto explorando as características e adaptações únicas que definem esses seres colossais. Solicito que gentilmente não esqueça daquele like maroto, deixando comentário sua opinião e siga o nosso canal, isso ajuda bastante no nosso crescimento. Obrigado. Número 1. A baleia azul. A baleia azul é o maior animal do mundo que existe na Terra, sendo gigantesco mamífero marinho e pode crescer até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Encontradas principalmente nos oceanos do mundo, incluindo o Oceano Atlântico, o Pacífico e o Índico, a baleia azul tem um tamanho gigantesco, o qual é suportado pelo seu habitat aquático, graças à flutuabilidade da água que ajuda a sustentar o seu imenso peso. A dieta desses magníficos animais é composta principalmente por pequenos organismos semelhantes a camarão. São chamados de crio. Apesar de seu tamanho enorme, as baleias azuis possuem uma garganta relativamente pequena, o que termina limitando as presas que podem consumir. Assim, elas utilizam sua mandíbula superior para filtrar grandes quantidades de crio durante a estação de alimentação. Incrivelmente, uma baleia azul pode consumir até 4 milhões de crios por dia, equivalente a 3.600 kg de comida. Sua silhueta aerodinâmica permite que deslizem facilmente pela água e sua coloração cinza azulada lhes proporciona uma camuflagem no ambiente oceânico. Além de suas impressionantes características físicas, as baleias azuis também são conhecidas por suas poderosas vocalizações, produzindo alguns sons mais altos do reino animal. Essas chamadas de baixa frequência podem ser ouvidas até 1.600 km de distância e são essenciais para sua comunicação entre elas e a navegação. As baleias azuis tendem a ser criaturas solitárias, geralmente viajando sozinhas ou em pequenos grupos. No entanto, em determinadas temporadas de alimentação e acasalamento, elas podem se reunir temporariamente, seguindo um padrão de migração. As baleias azuis se dirigem para o oceano mais quente durante o verão para poder aproveitar a busca abundante de cardumes de crio e efetuar sua reprodução. A população de baleias azuis enfrenta diversas ameaças ao longo dos anos, com destaque para a caça comercial de baleia entre o início do século XX e a década de 1960. Essas majestosas criaturas foram caçadas quase até sua extinção, mas, felizmente, com a introdução da proibição da caça comercial pela Comissão Baleeira Internacional em 1986, as populações de baleias azuis começaram a se recuperar lentamente. Atualmente, a baleia azul é classificada como uma espécie ameaçada em extinção e os esforços contínuos de conservação estão em andamento para proteger essa criatura magnífica. Número 2. O elefante africano. O elefante africano é considerado o maior animal terrestre do planeta, com machos atingindo até 4 metros de altura e pesando até 6.350 kg. Essas criaturas majestosas são encontradas em diversos ecossistemas em todo o continente africano, desde floresta até savanas e desertos. Os elefantes africanos são bem maiores, concitando seus parentes menores asiáticos. O tronco em si é um notável apêndice contendo mais de 40 mil músculos e tendões que fornecem ao elefante uma destreza e força excepcional. Eles utilizam suas trombas para diversas atividades como se alimentar, beber, tomar banho e se comunicar. Uma das características mais marcantes dos elefantes africanos são suas presas de marfim, que continuam crescendo ao longo de suas vidas. Essas presas são, na verdade, dentes incisivos e alongados, servindo para vários propósitos: arrancar a casca das árvores e servir como arma durante confronto com seus predadores ou elefantes rivais. Infelizmente, a demanda por marfim tem levado à caça generalizada, representando uma ameaça significativa para a população dos elefantes africanos. Os elefantes africanos são herbívoros e consomem uma dieta diversificada de gramíneas, folhas, frutas e cascas. Passam até 18 horas por dia se alimentando, podendo consumir até 300 kg de vegetação em um único dia. Esse enorme apetite tem impactos significativos em seu meio ambiente, pois abrem caminhos através da densa vegetação e dispersam sementes em seus excrementos, promovendo a biodiversidade. Socialmente, os elefantes africanos vivem em complexas sociedades matriarcas lideradas por uma fêmea dominante, conhecida como a matriarca. Os grupos familiares geralmente consistem em fêmeas apresentadas e seus descendentes, enquanto os machos adultos costumam levar a vida mais solitária. Os elefantes são conhecidos por seus fortes laços sociais, demonstração de afetos e notável inteligência e habilidade de resolução de problemas. Infelizmente, a população dos elefantes africanos enfrenta uma inúmera ameaça, como perda de habitat, conflito com humanos e o comércio de marfim. Ao longo do último século, a população de elefantes africanos diminuiu drasticamente, com algumas estimativas sugerindo que os números caíram até 90%. Organizações de conservação e governos têm trabalhado incansavelmente para proteger esses animais por meio de esforços anti-caça furtiva, preservação do habitat e iniciativas de conservação baseadas na comunidade. Nos últimos anos, algumas populações de elefantes africanos têm mostrado sinais de recuperação, mas esforços contínuos são necessários para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Número 3. Os crocodilos de água salgada. Os crocodilos são os maiores répteis vivos da Terra, podendo crescer até 7 metros de comprimento e pesar até 1.000 kg.
Esses impressionantes predadores habitam regiões costeiras, estuários e rios no sudeste da Ásia, norte da Austrália e costa leste da Índia. São excelentes nadadores e podem viajar a longa distância em busca de comida e parceiros. Impulsionados por seus poderosos rabos e corpos aerodinâmicos, esses predadores são conhecidos por sua técnica de caça, esperando pacientemente a presa que se aproxime antes de lançar um ataque rápido e poderoso, praticamente quase impossível de se esquivar. Sua dieta inclui uma variedade de animais como peixes, aves e mamíferos, sendo capazes de derrubar grandes presas como búfalos, javalis e até tubarões. Os crocodilos de água salgada possuem uma força de mordida incrivelmente forte, combinada com seus dentes afiados que lhe permitem desmembrar suas presas com facilidade. Eles exibem um alto grau de territorialidade, especialmente entre os machos, que defenderão ferozmente seus territórios de outros crocodilos e podem se envolver em confrontos agressivos durante a época de reprodução. As fêmeas põem entre 40 e 60 ovos em um ninho, cuidadosamente, construindo e guardam o ninho durante o período de incubação, ajudando os filhotes a chegarem à água quando nascerem. Esses esforços de conservação emergente para os crocodilos de água salgada têm sido um sucesso em algumas regiões, especialmente na Austrália, onde se tem medidas rigorosas de proteções. Levaram ao aumento significativo da população. No entanto, em algumas partes de seu habitat, a poluição e a caça ilegal continuam a representar ameaças para sua sobrevivência. Número 4. As girafas. As girafas são os animais mais altos da Terra, com os machos adultos atingindo uma altura de até 5,5 metros e a fêmea de até 4,3 metros. Esses mamíferos de pescoço comprido habitam as pastagens das savanas e florestas abertas da África. Sua aparência é distinta, caracterizada por seus pescoços e pernas alongados, e seus padrões únicos de pelagem manchada os diferenciam de outros animais. Essa altura extraordinária das girafas oferece várias vantagens, como um campo de visão mais amplo para detectar predadores e acesso às folhas e folhagens que estão fora do alcance de outros herbívoros. As girafas possuem um ecossistema cardiovascular especializado para bombear sangue até seus pescoços longos, e sua complexa rede de vasos sanguíneos ajuda a regular a pressão sanguínea. As girafas são ruminantes e passam a maior parte do dia se alimentando de folhas, flores e frutos de árvores. Favorecendo especialmente as acácias, elas têm uma língua que pode medir até 45 cm de comprimento e usam para arrancar as folhas dos galhos e evitar os espinhos das árvores. As estruturas sociais das girafas são realmente fluidas, com indivíduos formando associações temporárias que podem mudar com frequência. Os machos adultos se envolvem com um comportamento conhecido como pescoço, usando seus longos pescoços para desferir golpes poderosos uns aos outros, para estabelecer o domínio e acesso às fêmeas reprodutoras. Infelizmente, as populações de girafas diminuíram significativamente nas últimas décadas, principalmente devido à perda de seu habitat, à caça e conflitos com a vida selvagem. Os gorilas orientais. Os gorilas orientais incluem duas subespécies, os gorilas da montanha e os gorilas da planície oriental, são os maiores primatas vivos na Terra. Os machos adultos, conhecidos como silverbacks, devido ao cabelo prateado em suas costas, podem pesar até 200 kg e medir até 1,70 m de altura quando estão na posição vertical. Essas magníficas criaturas habitam as densas florestas da África Central e Oriental, principalmente Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo. Os gorilas orientais são principalmente herbívoros, consumindo sua dieta rica em folhas, caules, frutas e insetos. Suas mandíbulas poderosas e grandes molares são bem adaptadas para triturar o material vegetal, enquanto seus braços fortes os ajudam a navegar em seu habitat florestal e coletar alimentos. Eles são conhecidos por consumir até 200 espécies diferentes de plantas, o que destaca sua adaptabilidade alimentar. Esses gorilas vivem em grupos sociais conhecidos como tropas, que normalmente consistem em um silverback dominante e várias fêmeas adultas e seus descendentes. O silverback dominante lidera a tropa, protegendo um grupo de predadores e machos rivais e tomando as decisões sobre o local de alimentação e descanso. As tropas de gorilas têm estruturas sociais complexas, hierárquicas e laços fortes. Os gorilas orientais, especialmente os gorilas da montanha, tornaram-se um símbolo da conservação de espécies ameaçadas de extinção, devido à perda do seu habitat, doença, a caça, sua população estiveram sob uma pressão significativa. Os gorilas da montanha chegaram a estar à beira da extinção, com números diminuindo para algumas centenas de indivíduos. No entanto, através de métodos de preservação ambiental, tem uma patrulha maior anti-caça e o ecoturismo lentamente levaram ao aumento em sua população. A partir de 2021, havia mais de 1.000 gorilas da montanha, um testemunho de sucesso dessa iniciativa. Por outro lado, os gorilas da planície oriental continuam a enfrentar graves ameaças ao conflito e instabilidade política. Em sua área de ocorrência, seus números diminuíram drasticamente nas últimas décadas e agora são classificados como espécies criticamente ameaçadas